As empresas, historicamente, elas rentabilizam aumentando o prazo de pagamento. Geralmente vai pagar no mínimo em 10 dias, mas a maior parte delas paga em mais de 30 dias. Algumas delas pagam em 120 dias, né? Então, o fornecedor presta um serviço, emite uma nota e vai receber 120 dias depois. Quando você aumenta o prazo de pagamento, você melhora o fluxo de caixa, né? Você torna o seu caixa, o seu fluxo de caixa positivo ali, porque você recebe antes de pagar o seu fornecedor. Mas tem outra forma que é antecipar recebíveis, você dá crédito para o seu fornecedor com garantia num recebível que é seu, né? Que é seu risco, então você não precisa, fazer uma análise de crédito daquele risco, porque é o risco da própria empresa não pagar para o fornecedor, e a empresa obviamente conhece o seu risco. O cliente não vê, ele clica lá no antecipar e ele recebe um Pix na conta dele. A tecnologia tem pra isso. Cada vez mais as empresas vão ter apetite por esse tipo de coisa, até porque... Tem benefícios, né? Exatamente, não só benefício, assim, acho que quando você vê, por exemplo, um banco central começando a falar de Drex, a empresa fala, poxa, legal, então não é um negócio de Bitcoin, né? Não, poxa, são então não é pirâmide. Exatamente. É isso. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Smart Context, seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Me acompanham aqui mais uma vez Dan Yamamura e João Zequim. Hoje a gente recebe Isaías Miguel, que é CEO da V360. Bom, como você falou, eu sou CEO da V360, que é uma empresa que otimiza pagamentos de grandes empresas, né? Na prática é um spin-off da Visagio, fiz minha carreira toda na Visagio, liderei na área de tecnologia da Visagio, que é uma consultoria de gestão e tecnologia, né, brasileira. E um dos projetos que a Visagio fez para um grande cliente levou à criação de um produto que levou ao spin-off, que hoje é a V360, e que hoje caminha sozinha aí, tem mais de 250 pessoas já, mais de 100 clientes grandes no Brasil. Que problema do mercado vocês buscam solucionar, né? A gente começou otimizando os pagamentos, né, das grandes empresas. Então, as empresas que fazem um volume muito grande de pagamentos a fornecedores por mês têm uma dificuldade operacional, risco de fraude, etc., para fazer esses pagamentos. Então, tem cliente nosso que faz 100 mil, 200 mil, 500 mil pagamentos por mês a fornecedores. E no Brasil tem toda uma complexidade, tanto operacional quanto fiscal, tributária, né, para tratar esses pagamentos. Então a gente começou muito resolvendo essa dor de como as empresas resolvem essa captura desse documento para fazer com que esse documento de pagamento, nota fiscal, fatura, boleto, chegue à área de contas a pagar, né, de forma centralizada nas empresas, valide esses documentos, tanto a parte tributária que a gente comentou, então se os impostos estão todos corretos, mas também, enfim, uma série de outras validações. Então, se tem um pedido de compra aprovado para aquela compra, né, que vai, dizer se aquela compra tem um orçamento aprovado, etc. Então, tem toda uma série de validações que a gente faz. E uma vez que esse documento passa por todas essas validações, a gente lança esse documento lá no Contas a Pagar para seguir para o pagamento no banco lá no dia do pagamento. Então, a gente começou muito automatizando esse processo, né, que por si só já é uma dor grande das grandes empresas que fazem muitos pagamentos. E a gente, ao redor desse processo, foi conectando outras pontas. Então, foi entendendo, né, outras dores desses clientes e começou a conectar essas pontas. Então, uma das dores que a gente conectou, que levou aqui a parceria entre V360 e BRX, foi a dor de antecipação de pagamento ao fornecedor. Então, uma grande empresa dificilmente paga à vista, né? Geralmente vai pagar no mínimo em 10 dias, mas a maior parte delas paga em mais de 30 dias, algumas delas pagam em 120 dias, né? Então, o fornecedor presta um serviço, emite uma nota e vai receber 120 dias depois. E aí, dependendo do fornecedor, o fornecedor não consegue gerenciar o seu caixa para receber 120 dias depois. Então, ele prefere antecipar esse pagamento com um desconto. E a gente começou a fazer isso dentro do V360, né, para ajudar essa cadeia de fornecedores. Hoje a gente tem mais de 500 mil fornecedores que acessam a nossa plataforma, né, na visão fornecedora ali dessa plataforma de pagamentos. E, enfim, antes eles acessavam a plataforma para, acompanhar aqueles pagamentos deles, saber quando que o pagamento ia ser feito, né? Se o pagamento já tinha sido feito, qual era o valor líquido que tinha sido feito, até para ele fazer a conciliação bancária.
e ali no mesmo portal a gente colocou a possibilidade do fornecedor antecipar esses recebíveis, né? E aí foi quando a gente se conectou aqui, o investidor nosso colocou a gente em contato e a gente começou a buscar, né, uma forma de trabalhar juntos. Acho que não... São meus gurus aí de blockchain, né? Até então, acho que eu nunca tinha feito nada com blockchain, muito mais estudando sobre. E aí, a primeira oportunidade que a gente teve de encaixar, acho que foi... conseguimos, né? Eles conseguiram me ensinar da melhor forma que tem, que é fazendo, né? Então, a gente fez um caso juntos que acho que teve bastante sucesso. Como é que foi operacionalizar tudo isso? Foi bem legal, porque assim, foi o primeiro cliente institucional desse tipo que a gente teve, né? Então, e foi um cara que ele gosta de coisas novas, então assim, ficou sempre testando a fronteira da onde conseguia fazer, velocidade, quantidade de transação, então fez o sistema evoluir muito. Como você fala, assim, a gente é seu guru, até obrigado de blockchain, eu acho que a gente aprendeu muito da parte de duplicata, cadeia de fornecedores, tudo isso com a V360. Poucas pessoas conhecem desse funil como o Isaías conhece. Então acho que o papo vai ser bem interessante, porque acho que sempre vai ter essa dualidade. Desse funil tem mais coisas a se fazer, obviamente, mas eu acho que já tem uma coisa ali construída que não tá mais no âmbito das ideias, já é prática. Esse cliente já roda há um ano com a gente. Faltou falar bem-vindo, Isaías, né? Então, pô, prazer estar com você aqui. A honra é nossa, né? De tanta coisa que acho que a gente tem potencial de construir juntos. Mas eu acho que esse negócio da V360, acho que tem um ponto interessante, é a história do volume de dados, né? Então, assim, você passa a enxergar o que o João falou, a cadeia produtiva inteira daquele cara, né? Então, e eventualmente ir descendo cadeias até chegar o início da cadeia, né? Então, só para dar um exemplo, né, de chocolate, né? O cara do cacau até a indústria que vende o chocolate, né? Tem vários caras aqui no meio. E a gente aprendeu com você, né, que esse processo de cadeia de suprimento é um prato cheio, na verdade, tem muito crédito, operação de créditos e adiantamentos que tem riscos, né, distintos ou, na verdade, que podem ser melhorados quando você cria uma transparência melhor, uma ferramenta mais transparente. Acho que esse é um caminho legal que eu acho que a gente tem para explorar aí junto com a V360. Né? Com certeza. A gente vê muitas empresas se fintechizando para aproveitar a sua cadeia de clientes, né? Então, enfim, inúmeros exemplos. E a gente vê poucas empresas se fintechizando para aproveitar a sua cadeia de fornecedores que tem, né, um valor incrível ali dentro. Seja um valor da empresa melhorar a sua relação com o fornecedor, de tornar os seus fornecedores mais saudáveis financeiramente, porque eventualmente a empresa tem um fornecedor super estratégico que, se o cara quebra, a empresa pode ter um problema grande de fornecimento. Então, assim, você tem essa visão quase ESG, né, da cadeia de fornecedor, que você dá instrumentos financeiros para que esse fornecedor tenha uma melhor gestão do seu caixa, é super relevante, quanto até a própria visão de como é que a empresa rentabiliza essa cadeia de fornecedores, né? Então, essa é uma visão. As empresas, historicamente, elas rentabilizam aumentando o prazo de pagamento. Por quê? Porque quando você aumenta o prazo de pagamento, você melhora o fluxo de caixa, né? Você torna o seu caixa, o seu fluxo de caixa positivo ali, porque você recebe antes de pagar o seu fornecedor. Mas tem outra forma, que é você antecipar recebíveis, você dá crédito para o seu fornecedor com garantia num recebível que é seu, né? Que é seu risco. Então você não precisa, enfim, fazer uma análise de crédito daquele risco, porque é o risco da própria empresa não pagar para o fornecedor. E a empresa, obviamente, conhece o seu risco. Então, talvez seja o menor risco que a empresa pode investir dinheiro com uma rentabilidade, enfim, muito mais alta do que ela teria lá no fundo dela, que vai pagar, né, no CDB dela lá, que vai pagar CDI mais alguma coisinha. Então, acho que tem vários ângulos para você enxergar essa cadeia de fornecedores. Né? E tem uma coisa que não é diretamente ligada a crédito, você falou de blockchain, né? A gente, na verdade, falou de ESG, eu me lembrei. Você cria uma possibilidade de rastreabilidade imutável, né? Então, essa parte, até no exemplo do cacau, do chocolate, né? Hoje você tem muita demanda por rastreabilidade de origem, né?
Então esse é o tipo de coisa também que a gente acaba podendo fazer, né? Essa é uma característica da infraestrutura blockchain que vocês em muitos episódios vêm dizendo, né? A questão da rastreabilidade. E uma outra frase que o João fala muito é que a ideia é que o cara que está lá na ponta, ele nem saiba que está usando uma infra blockchain. Ele vai ter o seu problema solucionado e ele não precisa saber a logística disso, né? Como que isso se operacionaliza. Por que a infraestrutura blockchain é ideal para resolver um problema como esse, que é adiantar recebíveis, né? Esse caso do Isaías da V360 é o perfeito para ilustrar isso, tá? Porque a gente está resolvendo toda a parte de burocracia financeira, toda a parte de registro on-chain, de rastreabilidade, enfim, por trás dos panos. O cliente, o fornecedor, no caso que está usando o V360, ele nem vê BRX, ele nem vê passando por stablecoin, né, trocando on-ramp, off-ramp, toda a complexidade que a gente lida no blockchain. Então ele tem todo o benefício do blockchain e ele continua usando a V360. Várias vezes a empresa tem caixa e esse caixa está no banco rendendo CDI. E a empresa, naturalmente, ela entende o risco dela melhor do que qualquer um, porque é o risco dela. Então, o empresário vai entender o risco da empresa dele muito melhor do que o banco vai analisar o risco da empresa dele. Pô, se ele entende o risco melhor da empresa dele, o dinheiro dele está no banco rendendo CDI, o banco vem na linha dele, né, de fornecedores, de consignado, enfim, qualquer linha dele, está cobrando 4% ao mês. O empresário olha para aquele negócio e fala assim, pô, tá de brincadeira, né? Eu tô deixando dinheiro rendendo CDI, o banco tá vindo aqui na minha linha que eu conheço melhor, tá ganhando 4% ao mês. Pegando meu dinheiro que eu coloco a CDI lá e emprestando pro meu fornecedor. Exatamente. 4%. Então, assim, é um negócio que é coisa de maluco, não faz sentido. Então, essa infra, em parceria com a V360, ela permite que os empresários comecem a assumir o papel do banco no risco que ele entende melhor que o banco. Então é quase que, assim, não tem um trade-off muito grande. Deixa de vez de ganhar CDI, você vai ganhar o que tem que ganhar na sua linha de fornecedores. Hoje você até consegue fazer isso com outras estruturas, né? Mas, aí porque o blockchain, né? A nossa estrutura via BRX é uma estrutura muito mais simples, né? Até negócio porque são de integração, né? São softwares que estão se comunicando. E a estrutura em blockchain ela é muito flexível e muito fácil de se conectar à plataforma da V360, que no final das contas é um programa, né? Então, acho que o João sabe falar melhor que eu. Tem algumas razões, assim, eu estava mais no porquê, mas assim, efetivamente por que o blockchain é melhor? Porque primeiro ela é uma plataforma que ela é tecnológica, e ela funciona bem com outra plataforma tecnológica, que é o caso da V360. Então não tem troca de assinaturas físicas, papel físico, nada disso, é tudo digital. Segundo, o maior concorrente do que a gente faz provavelmente é o FDIC. O FDIC, ele... Que é a estrutura antiga, né? É a estrutura antiga, assim, vamos dizer, o status quo do mercado hoje. Ela é uma estrutura mais burocrática de se fazer uma operação do que o cara fazer dentro do próprio balanço. Uhum. Ele tem mais papel a preencher, ele tem mais coisas a se preocupar. Por que isso? Porque o FDIC tem muito prestador de serviço, como a gente já falou bastante aqui. Porque ele tem muito prestador de serviço para proteger o investidor final. Então tem que ter um auditor, tem que ter um administrador, tem que ter um gestor. Isso tudo agrega complexidade e custo. A nossa estrutura, como é exclusiva do cara, o único investidor é o dono do crédito, você não precisa dessa proteção, porque, de novo, ele não vai se ferir, né? Então acaba sendo uma estrutura mais barata, mais simples e tecnologicamente compatível com outras tecnologias. É bem isso, assim, esse cliente nosso, ele estava buscando uma estrutura de FDIC para criar um FDIC exclusivo, mas como o volume que ele operava na época de antecipação não era tão alto, os custos fixos de um FDIC acabavam com a margem da operação dele, né? Não só os custos fixos, mas também o custo de implantação do FDIC. Então, com a BRX, né, e como eu falei, na época a gente estava buscando uma aplicação assim, dessa nossa ideia, casou muito bem, porque a gente conseguiu trazer para ele uma estrutura que não tinha custo fixo, que é só custo variável, e custo variável menor ainda do que o FDIC que ele ia colocar. Então, assim, financeiramente foi muito bom, e é isso, assim, a gente conseguiu colocar de pé muito rápido, porque a integração foi muito fácil, assim, né? E além disso, ela é estrutura super flexível. Então é isso, o cliente é um cara super inovador, né? E fica buscando alternativas para melhorar essa estrutura, e a gente consegue de forma muito rápida
né, mudar essa estrutura para ele. Exatamente. Eu ia fazer. Necessidade. Minha pergunta era exatamente essa: se vocês conseguem moldar para as necessidades de cada cliente, né? A dor é a mesma, Exato. mas para cada fornecedor que procura V360, fiz quase que uma fusão dos nomes das marcas. Versus. Vocês conseguem moldar para essas realidades? Sim, assim, de novo, é exclusivo do cliente, então a gente customiza para ele. E tem um outro ponto assim que eu não vou entrar muito a fundo, mas existe hoje o modelo tradicional FDIC, o modelo anterior a esse é o cara fazendo o próprio balanço. Existe hoje no Brasil uma otimização tributária quando você sai do balanço e sai do FDIC. Ela hoje conta com essa otimização tributária. Quais os ganhos secundários, digamos assim, né? Que vocês falaram de rastreabilidade, vocês falaram de cortar intermediários, né? Quais os outros ganhos que vocês conseguem enxergar nessa cadeia da solução que vocês propuseram? Então, para essa operação em específico, tinha um ganho bem relevante porque o caixa do cliente ficava offshore, né? Então, casou muito bem o fato de ser uma estrutura em blockchain via BRZ, etc., porque para o cliente investir nessa operação é tão simples quanto ele comprar um token de BRZ lá fora, né? E esse token vai para um pool que fica dedicado a essa operação. Então, enfim, a infraestrutura da BRX faz toda essa tradução do dólar que o investidor está colocando lá fora para o BRZ, do BRZ para o real aqui para antecipar para o cliente, do real que a empresa paga daqui a 60 dias, né, aquela conta para o cliente via BRX para BRZ de novo. Então, assim... Altamente burocrático. Seria altamente burocrático, mas com a infraestrutura da BRX, esse negócio fica totalmente transparente para todo mundo, tanto para o investidor lá fora, quanto para o fornecedor que está antecipando aquele recebível. Imagina só, a gente até já abordou esse ponto algumas vezes aqui, que são as histórias do câmbio, né? O cross-border. Né? Você precisa de uma série de burocracias para atender o FDIC. Imagina se o investidor está fora do país, né? O dinheiro está em dólar. Ele ia ter todas as burocracias para fazer câmbio, para poder investir no FDIC e poder fazer as transações. Né? Então, do jeito que a gente faz, e blockchain tem essa flexibilidade muito grande do cross-border, né? Porque ele não tem border, né? Então, assim, ele já é sem fronteira e as trocas acontecem de uma forma muito mais natural. Obviamente, como a gente está transacionando com reais e dólares nesse caso, né? Tem toda uma operações de câmbio que lastreiam essas transações pelo lado do lastro da stable, né? Mas tudo isso o cliente não enxerga nada, né? Na verdade, ele não lidar com esse problema, né? Tudo isso é feito de uma forma automática através de blockchain. Isaías, eu fiquei com uma dúvida da linha temporal dessa história. Vocês chegaram a oferecer essa solução numa infra diferente do blockchain e depois vocês trocaram ou vocês já começaram com blockchain? Como é que foi esse processo? Na verdade, esse cliente ele já operava com o balanço próprio da companhia, né? Então, ele já operava via V360 e ele queria mudar essa estrutura do balanço próprio para um FDIC exclusivo. Foi quando a gente chegou com a infraestrutura da BRX e, enfim, fizemos um business case rapidinho para ele lá. Ele viu que seria muito melhor do que ele colocar um FDIC, e aí foi quando a gente mudou da operação do balanço próprio para BRX, mas para a gente foi meio transparente, assim, a BRX funciona para a gente como se fosse um FDIC qualquer, só que muito mais simples de integrar, porque fazer integração com um FDIC que muitas vezes não é tão tecnológico, né? Boa parte das vezes demora bastante para você conseguir chegar no resultado que a gente espera. Com a BRX foi muito tranquilo colocar os dois times técnicos em contato e em 2 semanas a gente estava com o negócio começando a operar. Isso é importante falar, né? Quanto tempo leva para fazer essa operação funcionar? 2 semanas é muito pouco, né? 2 semanas é a primeira vez. Agora, qualquer cliente novo que ele tenha, no dia seguinte, provavelmente. Ele tá prometendo, ele cumpre, né? Alguém vai cumprir por ele. Você falou da customização e da flexibilidade. Para a gente, a operação ela é sempre a mesma. É um adiantamento de fornecedor, os títulos são sempre nas mesmas características, ou na verdade os mesmos tipos de títulos. O que muda são os parâmetros. Então, eles são altamente customizados, né? Então, customizáveis. Ele é bem flexível nesse sentido.
E você falou, Isaías, que foi simples convencer, né, o seu cliente, foi simples convencer, vocês explicaram ali e foi tranquilo. Agora, como é que foi o seu processo de convencimento para passar a usar essa infraestrutura nessa solução? Assim, como é que você já tinha familiaridade com o tema blockchain? Como é que foi essas primeiras conversas com a BRX para ser convencido de que fazia sentido? Eu acho que desde o primeiro papo a gente saiu super animado para fazer alguma coisa em conjunto, né? Quando o pessoal me explicou mais ou menos como é que funcionava a infraestrutura, a gente falou, poxa, faz super sentido, como é que a gente encontra uma forma de fazer junto. Mas assim, o convencimento do cliente não foi tão simples, por mais que a gente tivesse um business case muito claro, a gente atende geralmente grandes empresas, né? E grandes empresas geralmente são muito conservadoras, muito tradicionais, né? Então, assim, você convencer a empresa não, poxa, não usa um FDIC, que é um negócio que ela já conhece há 30 anos, usa um negócio aqui com blockchain, não é um papo simples para uma grande empresa, né? Então, nesse caso, a gente pegou um cara, poxa, super early adopter ali de tecnologia e que estava muito disposto a fazer junto, mas é uma empresa familiar, a empresa é dele na prática, né? Enfim, com sócio. Tem muitas etapas de convencimento. Né? Exatamente. Se você pega uma multinacional, assim, para você fazer um negócio desse, hoje em dia, né, ainda é muito complexo, assim, você vai ter que convencer a TI, o jurídico, o CFO, né, a matriz em sei lá onde, ainda não é um negócio simples, mas acho que cada vez mais as empresas vão ter apetite por esse tipo de coisa, até porque tem benefícios, né? Exatamente, não só benefício, assim, acho que quando você vê, por exemplo, um banco central começando a falar de Drex, a empresa fala, poxa, legal, então não é um negócio de Bitcoin, né? Não são não é pirâmide. Exatamente, não é pirâmide. Isso, não é o portador do apocalipse que tá vindo aqui falar uma história nova. Aquela história, ninguém nunca foi demitido por comprar IBM, né? Então, é isso aí. A gente tá nesse momento ainda no qual... Que é um momento que os FDICs passaram, né? Porque o FDIC é um instrumento novo também. Você falou de 30 anos, mas não tem, né? Não tem, FDIC é um instrumento novo. Então, assim, a gente vai, acho que assim, ao longo do tempo vai superando essas resistências. As empresas que estão dispostas a inovar são as empresas que geralmente no futuro se provam a ser empresas vencedoras, né? Então, o que a gente acha é que a gente tem uma tecnologia vencedora, que assim, comparativamente é esculacho com o FDIC. O Gabriel vai me matar quando eu falar isso. Você não quer esnobar nada, nem ninguém aqui. Acho que cada um tem seu quadrado. Pode coexistir, não tem problema. Só que, assim, é um risco ainda que o cara toma usando uma tecnologia nova. A gente sabe disso. E o que a gente está procurando são essas pessoas que estão dispostas a tomar esse risco e colher os benefícios desse risco, né? E a nossa intenção, inclusive, é mandar o link desse podcast para a galera da TI, do jurídico. E aí, falando para essas pessoas, né? Vocês falaram de burocracia, é muito menos burocrático. Pensando nesse público, né? Pensando em todas essas etapas e equipes dentro de uma multinacional para convencimento, o que vocês poderiam falar nesse aspecto de burocracia, né? De tornar mais simples. Que mensagem que vocês poderiam passar? Com relação ao FDIC? Isso. Assim, só quem já lidou com o back-office de um FDIC vai poder te atestar. É muita gente envolvida. Eu acho que o jeito de resumir isso. Então, assim, você tem 10 a 15 prestadores de serviço. Então, assim, todos têm que prestar o serviço deles. Então, e quando você é o ponto focal de todos esses prestadores de serviço, você tem que reportar a todos. Então, assim, é infinito o trabalho. Tem muitos intermediários, né? É um trabalho... Assim, o FDIC ele foi montado para um cara que o negócio dele seja financeiro. E ok, um gestor, ele tem o trabalho de gerir um FDIC, enfim, e coordenar todas essas partes. Quando você pega um negócio desse e joga na mão de uma empresa, que é uma indústria, um importador, um exportador, enfim, qualquer cara desses, ele começa a ter um trabalho que ele não conhece. É caótico. Então, assim, é um negócio que ele vai demandar mais gente. Então, assim, a gente fala o custo do FDIC, 350 mil, 400 mil para montar... mais lá o custo anual que é gigantesco. Só que assim, você ainda tem o custo das pessoas que vão ter que gerenciar aqueles processos. E o negócio começa a ficar mais caro, entendeu? Eu acho que a tecnologia, ela existe para
solucionar, assim, resolver alguns... que a gente abstrai algumas das complexidades. Então, o cliente não vê lá, troca BRZ para não sei o quê, passa para cá, passa para lá, faz câmbio. O cliente não vê. Ele clica lá no antecipar e ele recebe um Pix na conta dele. A tecnologia tem para isso. Tô vendo você validando aí, Isaías, é isso mesmo? É exatamente isso, assim. E eu acho que a analogia com o FDIC ela é muito boa, porque assim, o FDIC é um pouco isso. Tipo, a empresa tem um fundo lá onde ela coloca o dinheiro, né? Manda dinheiro e tira dinheiro. Só que por trás daquilo tem uma série de atividades que no caso do FDIC são muito manuais, né? É isso, você tem N prestadores de serviço e quando você traz para blockchain são N também, só que são N serviços, né? Enfim, são N serviços automatizados ali, tecnologia. Então, todos esses serviços que você tem por trás, eles acabam sendo transparentes uma vez, né, parametrizados na blockchain. Eu também acho que eu vou correr o risco de alguém ficar bravo comigo. Mas vai visitar um administrador de FDIC, quantas pessoas tem lá? Isso, é uma boa, assim... É um depara, né? Que é sabe assim, quando seu pai não quer que você vire alcoólatra, viciado em droga, e te leva num hospital? É coisa, vai visitar um administrador, ver quantas pessoas tem lá. Você falou 250, deve ter 250 por andar. Mas é isso, assim, a gente como V360, quando a gente entra nas empresas, a gente automatiza o processo das empresas, geralmente as empresas também tem muita gente fazendo aquele negócio manualmente. Você entra e coloca a tecnologia e automatiza. Acho que é a mesma analogia da BRX para um FDIC, né? Enfim, você está automatizando todos aqueles serviços ali que são prestados por alguém hoje. Quantos contadores, advogados, Exato. Controle, não sei o que você consegue substituir. Analista, né? de crédito ali, enfim, o cara que fica pegando a nota fiscal para ver se ligando para a empresa para ver. Então, assim, acho que a gente conseguiu, com duas soluções de tecnologia aqui integradas, integrar toda essa cadeia. Quando vocês falaram de confiabilidade, né, para esse cliente entender essa nova solução, vocês mencionaram o próprio Banco Central e o Drex, né? Queria, Dan, que você complementasse fazendo esse paralelo. O que você acha que pode trazer de avanço, né, essa visão que o Banco Central tem aqui no Brasil? Lá vem eu pro Drex de novo. Né? O Drex tá atrasado, né? Só atrasa, né? Tem o japonês da Polícia Federal e tem o japonês da Drex. Mas eu acho que ele é o que o Isaías falou, que quando você vê a autoridade monetária máxima indo para esse mercado, ele está entendendo que essa tecnologia é uma tecnologia confiável, né? Tem os seus desafios, né? Tanto é que está sempre atrasado. Mas eu acho que essa direção, essa sinalização era muito importante, né? Porque a gente está funcionando aqui e não precisa do Drex, né? É óbvio que para a gente chegar numa multinacional, talvez a gente tenha uma série de dificuldades, mas até a gente chegar numa multinacional, tem muita empresa de porte médio grande que tem tem essas necessidades e a gente consegue suprir mesmo sem o Drex. Eu acho que o blockchain ele é meio uma tecnologia que está naquela etapa de Crossing the Chasm, né? Aquele livro famoso lá que, enfim, ela está muito ainda nas grandes empresas, naqueles que são os early adopters ali da tecnologia. E que não necessariamente precisam dessa questão da reputação, né, da autoridade para contratar algo. Então, a V360 deu muita sorte que o nosso primeiro cliente foi a Vale. Então, assim, já era, né, uma das maiores empresas do Brasil. Então, a gente já nasceu com uma reputação de estar na Vale. Eu acho que o blockchain vai ser a mesma coisa, assim, a gente vai, né, colocando em algumas empresas, a outra vai olhar e vai falar, pô, legal, esse negócio aqui deu certo nessa empresa, pode dar na minha também. Daqui a pouco você tem 10, 20, 30 das principais empresas usando, do Brasil, e aí poxa, a Vale tá usando, a empresa tal tá usando, a Gerdau... Esses cases vão sedimentando nesse mercado. Exatamente, vão dando autoridade. Levar pra Vale? Bora. Eu queria até... A gente tá se encaminhando pro fim. Foi bem rápido também, né? Muito dinâmico. Já? Já. E aí, a gente vai estrear uma dinâmica diferente aqui pra finalizar, que é o ping-pong. Então, eu vou fazer uma pergunta pra cada um. Vocês também podem trocar perguntas entre si, tá? Só que a regra as respostas precisam ser curtinhas. Vou jogar ping-pong com o japonês. É difícil mesmo. Vou começar por ele, então. A gente aqui falou de muitos ganhos, mas também de desafios. E aí, Dan, qual o desafio para esse mercado, né, se estruturar? Qual que você enxerga que seja maior? Regulação ou tecnologia, de fato? Se adaptar a essa nova tecnologia? Sem dúvida, regulação. Sem dúvida. A tecnologia está aí e tem mais do que precisa, né? Então, acho que os gargalos estão aí no regulatório.
A regulação, acho que ela é um desafio, mas ao mesmo tempo ela é uma oportunidade. Total. Né? Sim. Porque a gente tem algumas novas regulações saindo, por exemplo, duplicado escritural, que é um negócio que a gente está investindo bastante, né? Que é uma regulação nova, que as empresas vão ter que se adequar e que blockchain cai como uma luva. Então, Eu tenho um ping. Diga, Pro troque. Isaías. O que é duplicado escritural? Então, duplicado escritural é uma lei... quer dizer, não é uma lei, né? Ela começou em 1968, a primeira lei de duplicatas do Brasil, né? Que obviamente não era escritural, era duplicata em papel. Onde a duplicata, ela é o título executivo. Então, uma nota fiscal, quando eu emito uma nota fiscal para você, ela é um documento fiscal, mas ele não é um título que você pode protestar porque ele não é um título de pagamento, ele é um título de documento fiscal. A duplicata é o equivalente da nota fiscal, só que um título, né, executivo, um título que é um ativo que você pode distribuir, pode, né, enfim... Pode vender, exatamente, no mercado. Pode vender, pode empenhar, etc. E por que ela chama duplicata? Porque antes, quando você entregava a nota fiscal lá em 1968... O papel carbono? Exatamente. Você tinha duas vias, né? Nossa, por isso eu tenho duplicata. essa lembrança. Minha mãe trabalhava com algo parecido, não vou agora, mas eu tenho essa lembrança Isso do aí. papel. Por isso duplicata, porque era nota fiscal duplicada. Entendi. Né? Só que esse documento caiu em desuso, porque ao longo do tempo... Primeiro, as grandes empresas, né, os grandes pagadores, eles começaram a proibir os seus fornecedores de usar essas duplicatas. Então, ele coloca em contrato lá com o fornecedor que o fornecedor não pode ceder essa duplicata no mercado. Por que isso também, né? Porque dá um trabalhão para ele ficar gerenciando duplicata do fornecedor. Então, o cara... Né, antigamente descontou a duplicata na factoring, fica a factoring ligando para ele para saber se aquela duplicata é verdadeira, se o material já foi entregue ou se o serviço já foi prestado. Depois a factoring manda um boleto para ele pagar e aí ele não sabe se aquele boleto de fato o cara antecipou naquela factoring, ele tem que perguntar pro fornecedor, não. Zero confiável, né? Totalmente, assim, era um negócio em papel que era zero confiável. Então, o modelo de duplicado escritural é uma lei de 2018 que visa digitalizar esse documento de duplicata, né? Então, na prática, você vai ter algumas registradoras no Brasil que já existem para recebível de cartão, né? Porque o Banco Central passou a lei de recebível de cartão na frente. E então, assim, você tem as registradoras que o fornecedor ele vai poder registrar uma duplicata numa registradora, ou seja, eu emiti uma nota fiscal contra a Gerdau. Vou lá e registro uma duplicata na registradora e a registradora avisa a Gerdau que tem uma duplicata, né, contra ela, e a Gerdau pode se manifestar dizendo, olha, essa duplicata é válida ou não é, né? Então ele se manifesta na registradora. Os bancos, através do opt-in com o fornecedor, eles vão na registradora e consultam essa agenda de recebíveis do fornecedor e podem enfim, negociar esses recebíveis. Então eles podem comprar esse recebível, que, né, nada mais é do que uma antecipação do recebível. Ele pode pegar esse recebível em garantia de uma operação de crédito. Então, na prática, é um ativo como qualquer outro, como um recebível de cartão, como um imóvel, como um carro, etc. Né? Então, a lei de duplicata escritural, apesar de ser de 2018, ela vai ser implementada agora, né? Então, tá para sair, no final do ano passado saiu a convenção do Banco Central com as registradoras para criar essa infraestrutura necessária para isso acontecer. E agora vai sair a instrução normativa para que comecem a contar os prazos. A expectativa é que no início do ano que vem esse negócio esteja de pé. E aí, sim, abre um mercado absurdo para blockchain. O João estava desesperado aqui ouvindo você falar. Já estava pensando em um monte de produto ali, né? Não, e tem um ponto, né? Fica proibido vetar a antecipação, né? Acho que são 2 pontos. O primeiro e talvez seja mais disruptivo da legislação, a partir da implementação do modelo de duplicata escritural, o sacado, que é o pagador, ele não pode mais proibir o fornecedor de negociar esse título no mercado. Então, qualquer cláusula que ele coloque no contrato do fornecedor, de acordo com a lei, é nula de pleno direito. Então, o fornecedor ele ganha liberdade, né? Ele tira essa duplicata da prisão dele, pode negociar com quem ele quiser. E acho que um outro efeito grande também é que, a partir da implementação da lei, qualquer negociação de duplicata por uma instituição financeira no mercado
negociação de recebível, né, B2B, só vai ser possível através do modelo de duplicata escritural. Então, o fornecedor ele não vai poder mais negociar na factory, no FDIC, com a nota fiscal mais o canhoto dele. Ele vai precisar registrar uma duplicata, primeiro, para você garantir que o fornecedor só está negociando aquilo no lugar, né, porque você cria ali uma single source of truth ali daquele negócio. Blockchain. Detalhe que deveria ser, né? Não, mas essa é uma característica primária, primária assim, do blockchain. Perfeito. Que é o registro, né? Exatamente. E então, assim, você traz muito mais confiabilidade para o mercado. Perfeito. Foi uma resposta longa para o nosso ping-pong, mas valeu a pena, né, João? Respondeu sua pergunta. Foi uma aula. De novo, isso assim, acho que poucas pessoas conseguem ser tão didáticas num tema que é tão novo, entendeu? Eu vou fazer um pong meio estranho também, mas acho que é importante, que é a história do crédito, né? Assim, como esse tipo de iniciativa tem capacidade de aumentar a disponibilidade de crédito no mercado. Com certeza. As pessoas imaginam que crédito é bater na porta de alguém e pedir dinheiro emprestado, mas sem colateral isso é muito difícil. Então, a gente já teve uma prévia disso quando houve a organização no mercado de recebíveis de cartão de crédito, né? E agora a proporção de duplicados é muito maior, né? Eu não sei os números aqui. É estimado entre 11 e 15 trilhões de reais por ano de duplicata no Mas Brasil. o desafio acho que nem é no volume, é na quantidade de excedente. Mas eu digo, o impacto de crédito, né? Ela é enorme no mercado, das coisas, né? Quando você pega recebível de cartão, você são tem... 200 sacados, 260 sacadas, né? Cartão. Sacado, sim, exatamente. E o pagador também são pouquíssimos, que são os emissores de cartão, né? Então, assim, sei lá, com 500... dá um monte de problema. Exatamente. Agora, imagina quando você tiver milhões de fornecedores no Brasil e milhões de pagadores no Brasil negociando duplicata. São 4 milhões de sacados. Não, muito negociariam duplicatas de negociariam, talvez. É super importante esse ponto do crédito, acho que é volume, e para lidar com isso, vai ter que ter blockchain, senão vai dar ruim. Vou finalizar com uma pergunta curtinha para o João. Nesse papo final aqui, tem novas ideias de produtos que pairam na sua mente? Tem, inclusive que vocês já tenham conversado, que possam dar aqui um spoiler nessa parceria entre BRX e V360? Tem um produto que a gente sempre... Eu acho que eu sei qual que é. Dá uma pincelada ali, tenta fazer, mas ele é complexo, que é um token de desconto centralizado, né? De um sacado só. Aquela. Ela é boa. Nós três já viajamos bastante nesse tema. Token que represente uma cadeia de fornecedores de uma empresa grande, por exemplo. Então, porque sempre que você vai descendo a cadeia de fornecedores, você vai piorando a qualidade do crédito, né? Então, se eu vendo para Nestlé, eu vou sacar um recebível da Nestlé, é ótima qualidade. A Nestlé vai pagar, vou descontar essa CDI mais um. O cara que vende o cacau... Cara, voltou pro exemplo, viu? Tá lá na ponta da cadeia, né? Tá lá na ponta. O cara que fornece a logística tá lá na ponta. Cara, o cara que vende a semente que vai plantar o cacau tá lá na ponta. A qualidade de crédito vai piorando. Só que no final do dia a fonte daquela receita é sempre a mesma, né? Você entendeu? Você consegue pendurar uma linhazinha ali dizendo que esse cara que vai fornecer para esse, o crédito desse cara aqui, ele é beneficiado porque ele vai vender daqui a 20 etapas depois, vai vender para esse cara. Então, você cria essa amarração toda transparente em blockchain. Que volta para a questão da confiabilidade, né? Que vocês falaram lá no início. E essa infra, ela é perfeita para blockchain e ela é perfeita para V360. Os bancos estão cada vez mais propensos a criar suas próprias stablecoins, né? E você vê os governos também, né? O próprio Banco Central criando o Durex, etc. Daqui a pouco, as empresas vão poder criar suas próprias stablecoins lastreadas em duplicatas, né? Então, você tem um lastro que não é um lastro necessariamente em real ou dólar, mas que é um ativo tão líquido quanto... Exatamente. Lastreado no quanto vai pagar. Exatamente. Bom, nosso tempo se encerrou. Acho que se ainda existisse o programa do Jô Soares, né, saudoso, a plateia tá, caraca, não, dava pra ouvir mais dessa conversa. E aí aproveito para agradecer vocês, foi muito bom. Dúvidas surgirão, né, desse papo. Eu imagino que vocês vão estar aí de canais abertos para respondê-los. Obrigado, Isaías, de novo. Obrigado, Bianca, e tamo junto. É um prazer. Espero novos convites aí. Obrigado, Isaías. É isso, pessoal. Até a próxima.